Vamos falar com Deus agora. Ó querido Pai, é uma alegria estar na Tua presença, uma alegria nos reunirmos para invocar o Teu nome. Isso os sábios e entendidos e inteligentes fazem. Sempre fizeram, pararam e, em primeiro lugar, buscaram o Senhor. Na aflição, na alegria, na gratidão, nós encontramos em todas as situações pessoas que realmente entenderam o que significa essa dependência. Se tem um problema, te busca, se está grato, te busca. E não busca o Senhor apenas quando tem um problema. Busca o Senhor continuamente. Te invoca continuamente, independente das circunstâncias, tem prazer, fez do servir o Senhor um estilo de vida. Esse é o meu estilo de vida, e eu creio que é o estilo de vida de cada pessoa que aqui está. Cada uma delas fez do servir o Senhor, obedecer o Senhor, um estilo de vida. Não sabe viver de outra maneira, porque esta é a maneira que decidiu viver, escolheu viver. Eu amo isso e oro para que não só eu permaneça assim, mas todos os meus descendentes, as minhas próximas gerações, minha geração agora e todas as próximas, meu Deus, possam fazer sempre do servir ao Senhor um estilo de vida. E que em todo tempo o Senhor seja a prioridade da vida de todos. Deus, que eu possa, que o Senhor me ajude a fazer com que o maior número de pessoas cheguem a esse entendimento. E priorizem o Senhor em tudo. Quando a Tua palavra diz buscai o Senhor, é em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, é a mais pura verdade. Essa lei, ela não vai mudar. Se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, com toda e absoluta certeza, o Senhor virá até nós com uma grande recompensa. O problema é que as pessoas buscam as coisas e não buscam o Senhor. Buscar em primeiro lugar o Senhor, o seu reino e a sua justiça e todas as coisas. Enquanto muitos continuarem buscando as coisas não podem acrescentar nada, mas o Senhor pode acrescentar as coisas. E a gente pode ter as coisas é que não podem nos ter. O Senhor é que deve ser o centro da nossa vida sempre. Eu oro para que o Senhor seja o centro da vida de cada pessoa e de toda essa geração, e que eu possa ajudar a cada um a entender isso. A prioridade deve ser servir o Senhor, obedecer o Senhor, invocar o Senhor, se voltar para o Senhor, viver para o Senhor. Que todos aqui possam sair dessa reunião com esse princípio bíblico seríssimo, estabelecido no coração. Perdoa as nossas falhas e erros, tudo que nós falamos e pensamos, fizemos, porque nós somos falhos, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito, pensamentos, sentimentos, que o consciente, o inconsciente, o subconsciente de cada pessoa sejam lavados com Teu sangue, e que a Tua palavra possa atingir o mais profundo até a divisão. Meu Deus, que haja divisão, que possa dividir alma e espírito. Que a Tua palavra possa levar a cada um a separar o que é de si mesmo e o que vem do Senhor. O que vem de nós e o que vem do Senhor. O que é um sentimento e o que é a Tua palavra, a Tua direção. Que todos definitivamente possam entender o que significa não andar por vista, nem por sentimentos, mas por fé. Muitos ainda andam por sentimentos. Os sentimentos nos enganam. Não precisamos sentir que está conosco para termos certeza que está conosco. Às vezes podemos sentir que não está, mas nós sabemos que está. Então eu oro
para que todos abandonem definitivamente esta forma de viver derrotada, pelo que sente. Sinto que Deus não vai me abençoar, sinto que não está comigo, sinto. Muitas vezes o que nós estamos sentindo é uma mentira, nossos sentimentos mentem, nos enganam. O diabo usa dos nossos sentimentos para nos levar para a direção oposta. Nós sabemos que está conosco, sabemos que está trabalhando em nosso favor, sabemos que tem tudo preparado, sabemos que está no controle, sabemos que é um Deus de justiça, sabemos que não nos desampara, sabemos que é um propósito, sabemos que pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, ainda que essa se esqueça, eu não vou me esquecer de você. Não temas porque eu sou contigo, sabemos. Então, eu oro para que o teu povo definitivamente fique com o que sabe, e não com o que pensa, sente, acha, ou mesmo o que está vendo, ouvindo, isso não importa. Importa o que sabemos. Nós sabemos, e que cada um fique com o que sabe. Está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele tudo fará. Então, eu sei que se eu dei a minha vida ao Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor, o Senhor tudo fará. Eu sei que tudo fará. E às vezes o mal vem e diz, não, mas você errou, você é falho, você é isso e aquilo. O Senhor não nos abençoa porque merecemos, todos nós somos falhos. Se fosse por merecimento, então nós temos que aprender, meu Deus, cada um a dizer, diabo, eu não mereço mesmo. Diabo, não é por meus merecimentos que Deus vai me dar vitória. Então, você não vai me enganar. Esse sentimento de que eu errei demais, ou de que Deus não vai me socorrer, é uma mentira, eu sei que Deus vai me socorrer. Eu oro para que isso entre no entendimento de cada um. Eu oro por mentes limpas nessa manhã e que a palavra entre e desça ao coração e estabeleça. Eu oro para que, meu Deus, todos saiam mais crescidos, maduros, porque maturidade espiritual tem a ver com sucesso. Sem maturidade espiritual não tem sucesso. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós em nome de Jesus. Todas as arquitetações do mundo espiritual, a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, o ódio, desejo de vingança, palavras contrárias, eu quebro em nome de Jesus. Todo olhar maligno, de ódio, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda a força do inferno, toda a atuação do inferno contra nós, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Tudo que tem sido armado no mundo espiritual contra nós, eu amarro e lanço no abismo. Eu desarmo agora, em nome de Jesus, e ordeno que as forças do mal sejam enfraquecidas, até desaparecer. Em nome do Senhor Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue nos garante a vitória. O teu sangue tem poder sobre cada vida que aqui está. Sobre todo o ministério, mudança de vida, sobre todos os nossos templos, líderes, vidas. O teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Assuma o controle dessa reunião e abençoa grandemente, que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira. Muito obrigada por esse privilégio, obrigada por tudo, amém. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2015. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Diga comigo, a semente precisa vir em primeiro lugar. Diga, preciso colocar a semente no solo. Em épocas de necessidade, plante uma semente. Você precisa garantir que sempre terá uma grande colheita. Você precisa se garantir. Alguns não pensam nisso, são engolidos pelo egoísmo, na sociedade que nós vivemos,
O egoísmo é o que predomina. Egoísmo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Nós não temos tempo. Então, a maioria caminha assim. Olha, eu já tenho meus filhos, eu já tenho um problema, eu já tenho alguns problemas, eu já tenho coisas demais. Então, não dá. Todos nós somos tentados a viver dessa maneira. Principalmente quando você está pendendo por num dia desanimado, um pouco depressivo. Você logo quer se esconder e já pensa só em você e não quer fazer nada. E a atitude deveria ser bem diferente. Todos, quando num momento se sentissem depressivos, angustiados, desanimados, estou me sentindo hoje mal. Deveria curar de uma forma inteligente, fazendo algo para alguém. Eu venho entendendo isso há muitos anos. Normalmente, nos dias em que eu me sinto mais debilitada, digamos assim, emocionalmente, é o dia que eu gosto de mais causar alguma coisa em pessoas que eu sei que precisam. De alegrá-las, de dar algo a elas, de presentear. Porque eu creio que essa é a melhor atitude. Antigamente, que eu tinha uma flexibilidade, digamos, maior, eu ia fazer alguma coisa para alguém que precisava. Ou fazia alguma coisa e ia levar para alguém e orar com aquela pessoa. Às vezes, a pessoa diz assim, eu não tenho cabeça para fazer nada, mas você nunca vai ter uma grande colheita se você não aprender a plantar, principalmente nas épocas de grande necessidade. Em épocas de necessidade, de dificuldade, ou no momento de angústia, onde os sentimentos estão à flor da pele, é a sua oportunidade. Quando você vê alguém precisando de algo, é a sua oportunidade. Mas a maioria não vê isso como oportunidade. E não plantam uma boa semente. Uma colheita extraordinária requer uma semeadura extraordinária. Diga, fala comigo, serei um doador na vida. Você tem que ter isso dentro de você. Eu serei um doador na vida. Se você quiser ter uma vida espetacular. Muitos não veem assim. Ainda não entenderam, não ampliaram a mente. A Bíblia diz aqui em Gênesis 8, 22, vamos juntos, enquanto o mundo existir. Mais forte, enquanto o mundo existir. Enquanto o mundo existir. De novo, enquanto o mundo existir. Sempre haverá semeadura e colheita. Frio e calor. Verão e inverno. Dia e noite. Enquanto o mundo existir. Tudo pode mudar, mas isso não muda. Isso aqui não. Semeadura e colheita. Frio e calor. Verão e inverno. Dia e noite.
Semeadura e colheita, 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 semeadura e colheita. Enquanto o mundo existir, sempre existirá. Sempre vai existir. Semeadura e colheita. Semeadura e colheita. E se você não aprender sobre semeadura, você nunca terá as boas colheitas que diz que quer. Porque você não pode colher uma coisa que você não plantou. Você tem que lembrar que é preciso colocar uma semente no solo. A semente precisa vir em primeiro lugar. Não é à toa que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar. Plante isso. Primeiro você lança essa semente de priorizar a Deus. Então todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Esse é um princípio bíblico. Em toda a palavra de Deus você encontra esse princípio. Semeadura e colheita, semeadura e colheita. Em toda a palavra de Deus, em toda ela você encontra esse princípio bíblico. Semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita. Se você não coloca uma boa semente no solo, você não vai ter esta colheita. E algumas pessoas, além de não semearem essa boa semente, não se importam com a semente, estão tendo qualquer atitude, qualquer decisão, falam qualquer coisa e não entendem que cada palavra, cada atitude é uma semente que germina. Cada decisão que você toma é uma semente. Cada passo que você dá é uma semente. E pelo passo que você está dando, pelo que você está falando, pela decisão que você está tomando, você sabe que semente você está usando. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita. Se no final dessa reunião não tiver conseguido colocar nada além, que pelo menos isso fique. Enquanto o mundo existir, haverá semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita. A Bíblia diz assim em Lucas 6,38, deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Bom, se você usa uma medida de uma colherinha de café, o que você acha que você vai colher? Essa mesma medida. Uma colher de chá, de sopa, uma colher grandona, um tacho, um caminhão, a sua medida é um caminhão. É o que vai vir para você. Então eu preciso prestar atenção na semente e preciso também prestar atenção na medida. Porque talvez eu não estou prestando atenção nem na semente e nem na medida. Isso aqui você tem que deixar entrar. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. Deem, porque se você der, se você é uma pessoa que quer prosperar, isso em tudo, você precisa entender sobre dar. Dar. Você tem que aprender a dar.
É interessante que na matemática de Deus, quanto mais você dá, mais rico fica. Quanto mais você abençoa, mais abençoado fica. Na do mundo, não. Você tem que... você não pode dar nada, se você der, você vai ficar com menos. Se você não tem tempo, então, se você se dispor, arrumar um tempinho, dispor um tempo para alguém, vai te fazer falta. Na de Deus, não. Quando você dá, você recebe mais. Então, todos os que semeiam na vida, na obra de Deus, no reino de Deus, na vida das pessoas, vão enriquecendo de todas as maneiras. Por isso que uma pessoa que semeia na obra de Deus, financeira, dinheiro, dízimo, oferta, a tendência dela é prosperar dia após dia. Você dá, a tendência é você enriquecer e ir crescendo cada vez mais. Isso é bíblico, isso não tem nada a ver com alguma doutrina denominacional. Isso tem a ver com a palavra de Deus. Se você não dá, você não vai ter. Dai, deem e será dado a vocês. Se você dá, você vai receber. E você vai receber, você dá. A Bíblia não está dizendo quanto, mas está dando a você no final a medida. Aqui ele está mandando dar. Aí você que vai ver que medida que você quer receber. Quando não adianta nada você dar para o reino de Deus, sim, tudo. Abre o leque. No reino, no seu relacionamento com Deus, em dízimos e ofertas, na vida das pessoas. Você usa uma medida do tamanho de uma colherinha de café, é o que você vai receber. De chá, é o que você vai receber. De sopa, é o que você vai receber. Então, muitas pessoas ficam reclamando da sua sorte, mas tem a ver com a falta de entendimento em relação a semeadura e colheita, em relação a dar, e a medida que você está usando. Então, deem e será dado a vocês uma boa medida. Recalcada ou calcada, sacudida, porque isso significa uma medida que daí você enche até, e depois você dá aquela batidinha assim, sacode para descer mais, e acaba de encher para transbordar. Será dada a vocês. E aí vem, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. A Bíblia diz aqui, em Gálatas 6, não se deixe enganar. Isso aqui muita gente ainda se deixa enganar. Muita gente ainda se deixa enganar. Porque o diabo coloca na cabeça dele que isso tudo é besteira, que não existe isso. Ou leva ele a uma cegueira que ele ignora todas essas leis. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Quer dizer, não adianta você plantar uma coisa e agora está aqui exigindo outra de Deus. Você usa uma medida no seu relacionamento com Deus, na sua vida em geral, para tudo. Você tem a sua medida. Aí você chega e quer cobrar de Deus uma semeadura diferente, sendo que você plantou, usou de uma semente que vai levar aquele resultado. Você usa um tipo de medida, uma medida miserável, mas você quer colher em abundância. Pois o que o homem semear, isso também colherá.
Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Se você semeia só com atitudes carnais, você não vai colher construção nenhuma, mas destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando você anda no Espírito, dentro da direção que você recebe à luz da palavra de Deus, claro que isso vai te levar para um resultado de vida e de vida eterna, vida abundante e vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque o maior problema de muita gente está aqui. Ele se cansa de fazer o que é certo. Eu já fiz. Eu já fiz muito na minha vida. Eu já fiz por um tempo. Eu já busquei. Eu já fiz isso aí também. É um tal de eu já fiz. Está no passado. Não vos canseis de fazer o bem. De fazer o que é certo. De fazer o que Deus te mandou fazer. Continue plantando essa semente. Gente, quando Deus nos manda pagar o mal com o bem, você só vence o mal com o bem. Está na Bíblia isso. Você só pode vencer o mal com o bem. Não é para nos humilhar. Quando Deus manda você plantar a semente do perdão, plantar a semente da renúncia, plantar a semente do amor, plantar a semente do dízimo, da oferta, das ofertas sacrificiais, dos votos, de realizar algo para o reino de Deus. Deus, preste atenção, Deus não precisa do seu dinheiro, não precisa do seu tempo, não precisa do seu talento. Acontece. Algumas pessoas agem como se Deus precisasse dele e precisasse de tudo dele. Não, Deus é Deus. Acontece que há leis na palavra de Deus que, se você não seguir, você vai ter uma vida miserável. Então, o Senhor nos leva a plantar, Ele nos motiva a plantar, porque Ele quer que tenhamos uma colheita. E sempre uma boa colheita. E Ele sabe que, se você não plantar, à luz da palavra, usando da semente correta, você não vai ter uma colheita boa. Você não vai ter. Então é estúpido que algumas pessoas ainda carreguem uma mentalidade miserável, como se Deus precisasse de tudo isso. Preste atenção. Quando você semeia dinheiro, tempo, talento, sua vida no reino, você está plantando uma semente de vitória. Consequentemente, você vai ter uma colheita gloriosa. Então, não nos cansemos de fazer o bem, pois esse é o tempo, ao tempo próprio, colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem. O bem a todos, especialmente os da família da fé. Façamos o bem a todos, especialmente a sua igreja, as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Plantar. Semeadura e colheita, semeadura e colheita. Muitos não têm garantido uma boa colheita. Sempre garantindo uma boa colheita, sempre. Ele tem uma oportunidade de semear algo, ele não semeia. Eu poderia ler, mas tem tantos assuntos. Quem lembra da passagem do bom samaritano? Lembra? Esse é uma passagem que eu considero incrível, porque um homem foi assaltado e ficou machucado, desmaiado no chão.
primeira pessoa que passou e atravessou para o outro lado foi um sacerdote. Isso é incrível, porque ele era da tribo sacerdotal. Ele é o que nós chamamos hoje de bispo, bispa, pastor, pastora, apóstolo, apóstola, missionário, reverendo. Quando ele viu aquele problema, sabe o que ele disse? O que todo mundo diz hoje: não é problema meu. E depois eu tenho um compromisso, estou atrasado, se eu parar para isso aqui, vou perder meu tempo. Eu tenho que fazer a reunião. Eu estou atrasado para o culto já. Não posso parar para socorrer isso aqui. Passou um levita. Os levitas não só faziam parte da adoração, como de todo o cuidado do templo, viviam do templo, no templo, como o sacerdote também. Quando ele passou e viu o homem desmaiado, machucado no chão, ele atravessou para o outro lado. Ali estava uma oportunidade de plantar uma boa semente, mas eles estavam ocupados, eles tinham compromissos marcados. E se eles parassem para atender aquele homem, para ajudar aquele homem, eles iam chegar atrasados. Ou eu estou atrasado, como alguns adoram, estou ocupado, sempre muito ocupado, outra ocupado, e mega ocupado, eu sempre estou ocupado e ocupado. Aí eu digo o seguinte: tudo bem, eu também sou uma pessoa bastante ocupada, mas eu presto bastante atenção nessa ocupação. Se é uma ocupação frutífera, que eu estou chegando a algum lugar, estou frutificando, ou eu estou ocupada com alguma coisa que não está me servindo de nada. E quer saber? Tem muita gente realmente frutificando, as suas ocupações são frutíferas, mas tem muita gente ocupada para nada, com nada. Nada que acrescenta, nada. Ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para jejuar, ele não tem tempo para vir na igreja, mas ele tem tempo para fazer todas as outras coisas. Eu digo a você que muitas pessoas perdem muito na vida, porque todas as oportunidades que elas têm de buscar a Deus, de crescer em Deus, elas não usam, elas desperdiçam, elas jogam fora. Então, algumas pessoas, quando ganham dinheiro, bom, agora eu tenho dinheiro, elas poderiam parar e pensar assim: agora que eu vou ofertar, agora que eu vou investir na obra, agora que eu vou me dispor para o reino de Deus, agora que eu quero buscar mais a Deus, é que elas pensam. Agora eu não tenho mais tempo para isso, porque agora elas têm dinheiro para ir aos restaurantes e fazer um tour gastronômico, elas têm um dinheiro para poder ir nas compras e os movimentos e todas as viagens. Não estou dizendo que você não tenha que fazer, eu só estou dizendo o seguinte: que muito dinheiro que se gasta com coisas desse tipo e tempo é um desperdício que poderia estar sendo aproveitado de uma maneira correta. A sua vida, o servir a Deus deve ser um estilo de vida. E se você não faz do seu servir a Deus um estilo de vida, naturalmente que você vai se envolver com muitas coisas banais, passageiras, estúpidas, que você não te acrescenta em nada. No final das contas, você gasta um dinheiro danado com isso, com aquilo, seu tempo, sua energia, e no final você não está satisfeito, você não está realizado, você não está nada. Porque o seu foco está errado, está no lugar errado. Está totalmente errado. E aí, os dois que deveriam ter tempo, os dois que deveriam ter como esse princípio estabelecido dentro deles,
da semeadura ao seu próximo, passaram, atravessaram e não quiseram saber. O homem estava lá quase que morto. Aí veio aquele homem que eles olhavam de cima para baixo, como esse vai para o inferno, esse não é de nada, esse nem conhece a Deus, esse nem sabe quem é Deus, como um monte de cristãos legalistas, que olham para pessoas que não fazem o que eles fazem, o que eles discordam, já que aquele olhar crítico, julgador, severo. O samaritano era esse tipo de pessoa que tanto o levita quanto o sacerdote olhava com desdém. Só que foi ele que também tinha compromisso, que também devia ter hora marcada, algum compromisso marcado com hora e etc. Parou, pegou o homem, colocou no seu animal, levou uma hospedaria, pagou para o dono da hospedaria, pediu para o dono da hospedaria cuidar daquele homem, que ele não sabia quem era, nome, nada, não era nada dele. Nada dele. E ele plantou uma boa semente na vida daquele homem, e disse, quando eu voltar, se você tiver tido algum gasto a mais, eu pago a você. Não é difícil eu parar para socorrer as pessoas que eu conheço, que eu amo, que são do meu sangue. Só que a Bíblia já deixou claro que essas, eu não tenho galardão, porque eu não tenho sacrifício nenhum nisso, eu não preciso botar nenhuma força. Mas parar para ajudar um desconhecido, aquela pessoa que hoje chegou lá no seu trabalho, arrebentada, com uma notícia ruim, e você podia parar o que você está fazendo ali um pouco, ou perder meia hora, abrir mão de meia hora do seu almoço, e falar de Jesus para ela, orar com ela, pegar o endereço dela e dizer, olha, eu vou buscar você, não está na minha rota, eu vou mudar a minha rota, eu vou lá, eu vou te pegar. Não, mas eu estou ocupado, eu tenho mais o que fazer. Você encontra pessoas por aí que estão arrebentadas. Esse é o seu próximo, disse Jesus. Você pode ler lá. O seu próximo, o Senhor perguntou para o perito da lei que estava desafiando ele. Quem que é o próximo desse? É esse aí. Eu não sei quem ele é, mas ele é meu próximo. Então, o plantar a boa semente, ela é um princípio bíblico, é um princípio que está do começo até o fim da Bíblia. Se você não planta na vida das pessoas o que você quer receber, não adianta você querer receber o que você não está plantando. Talvez é comum você passar. Você podia fazer algo por alguém. Não por alguém, você podia fazer algo pelas pessoas que estão aí. Eu não estou dizendo uma coisa estúpida, sem inteligência, mas a gente sabe, está lá dentro, o Espírito Santo coloca. Ore por essa pessoa, estenda a tua mão. Faça algo. Eu fiquei sabendo de um homem que ele perdeu a esposa e ficou devastado. E aquilo que eu falo sempre, você cura as suas dores curando a de alguém. Mas é bonito repetir. Cure a sua dor curando a de alguém. É bonito, é bonito. Faz até a gente parecer melhor. Só que isso não pode ficar só da boca para fora. Isso tem que fazer parte do seu comportamento, do seu estilo de vida. E esse homem, quando perdeu a esposa, realmente ele ficou devastado.
Só que ele teve uma atitude maravilhosa. Ele começou a ir em velórios, em situações onde alguém tinha perdido um ente querido. Como ele sabia o que significava aquela dor, ele começou a ir e a levar consolo. Resumindo, ele passou a liderar um ministério. Não é uma igreja, como nós temos aqui, o ministério infantil, o ministério nas prisões e etc., do consolo. Que eu fiquei fascinada com isso. Falei, que Deus levante alguém para encabeçar um trabalho assim. E aí muitas pessoas que tinham perdido seus entes queridos passaram a fazer parte do ministério de consolo. Então virou uma corrente maravilhosa de amor, que quando alguém perdia um filho, um marido, uma esposa, alguém muito importante, o pai, a mãe, e a pessoa ficava lá dentro, né, sofrendo, ele sabia o que significava aquilo. E tantas outras pessoas foram se unindo a ele, curando foram curando a dor, curando de alguém, curando a sua dor, curando de alguém. Como é que você cura a sua dor? Curando de alguém. E assim surgiu o Ministério do Consolo. Ministério do Consolo. Perdi um ente querido, o que eu faço? Eu me entrego, eu me jogo, acabou minha vida? Não, eu vou consolar outras pessoas. Eu vou plantar na vida de outras pessoas. E Deus restaurou a vida dele de uma maneira maravilhosa. Passados os anos, ele foi restaurado, se casou de novo e continuou liderando o Ministério do Consolo, porque a vida dele foi totalmente mudada com esse passo de fé. Mas eu quero felicidade, mas eu não quero plantar felicidade. Eu quero paz, mas não planto paz. Eu quero ter uma boa velhice, mas eu não planto na vida dos velhos hoje. Você quer ter uma boa velhice? Você está plantando o que na vida dos velhos para você ter uma boa velhice? Você quer que as pessoas tratem bem seus filhos. O que você planta na vida dos filhos dos outros? Você vai colher o que você planta. Talvez muitos aqui estão reclamando da sua colheita, mas até hoje não prestaram atenção na semeadura. E muitas pessoas estão reclamando que não tem tal coisa em determinada área, e Deus está dizendo, por que você não joga uma semente no solo? Nessa área? Por que você não joga? Quando Isaac viu que a terra estava seca, pessoas morrendo, animais morrendo, não tinha água, não tinha chuva, não tinha nada, ele pensou, essa terra está seca, não é lugar para mim. Eu vou embora para o Egito. Deus falou assim para ele, não. Fica, porque eu vou te abençoar. E falou, eu fui com seu pai, eu vou te dar essa terra, etc, etc, etc. Porque seu pai me obedeceu. Ele decidiu obedecer também. E a Bíblia diz que ele plantou naquela terra seca. E naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. E a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo, que ele enriqueceu. Mas, veja bem, a terra, ninguém dava nada por aquele lugar. É assim que você pode mudar completamente a sua vida. É quando você semeia em algo que parece que... Imagina as pessoas vendo Isaac semeando naquela terra seca. Esse rapaz não é normal. Não, meu casamento está seco, eu não vou plantar mais nada nisso aqui não. Não, esse emprego aqui está seco, eu não vou plantar mais nada nesse emprego aqui não. Essa empresa aqui está seca, já deu o que tinha que dar. Eu vou plantar mais nada aqui, eu não vou investir mais nada aqui. E às vezes Deus vem e diz assim, planta, é nessa terra que eu vou te abençoar. Não, Senhor, está seco, isso aqui já deu o que tinha que dar. E Deus diz, planta uma boa semente nessa terra seca. Planta uma boa semente nessa terra seca.
Essa terra seca, esse campo seco pode ser muita coisa. O campo da sua família, o campo da sua empresa, o campo da... Pode ser campos. E Deus vem e diz assim, ao invés de você abandonar e ir embora para o Egito, e passar a sua vida sempre assim, apertou, você vai embora, apertou, você vai embora, apertou, por que você não pega uma boa semente e planta nessa terra seca? Talvez você quer colher uma coisa que você também não plantou. Por que você não pega uma boa semente? Você quer colher amor, por que não planta a semente do amor? Você quer colher felicidade, por que não planta a semente da felicidade? Você quer colher paz, por que não planta a semente da paz? Eu não tenho paz, porque talvez você planta vento, por isso que você colhe tempestade. Por que você não muda a semente? Você quer colher algo, planta exatamente o que você quer colher. Ouviu o que eu falei? Você quer colher algo, plante exatamente o que você quer colher, na medida que você quer colher. Você quer colher numa medida de café, colheria de café? Planta nessa medida. Mas você quer colher um caminhão? Planta um caminhão. Você acha que você planta ódio e vai colher amor? Planta briga, contenda e vai colher harmonia. Planta lamentações e autopiedade e vai colher admiração. Não. Você planta indisciplina na sua empresa, no seu trabalho, mas quer colher reconhecimento. Você planta uma vida desorganizada com Deus, mas quer colher todas as promessas. Você planta para Deus, não tenho tempo, não tenho dinheiro, então não posso ofertar, não posso ir à igreja, não tenho talento, ou melhor, eu tenho talento, mas não tenho tempo para usar. Mas você quer colher o socorro de Deus. A minha vida. A sua vida o quê? Pega o seu problema e planta exatamente aquilo que você gostaria de colher na vida, na obra de Deus, no reino de Deus, na vida das pessoas. Eu quero isso. Você está plantando? O que você planta na vida dos filhos dos outros? O que você planta na vida das pessoas? O que você planta na empresa dos outros? No negócio dos outros? Quando você está com alguma coisa de alguém, você tem cuidado, zelo, igualzinho você tem com o que é seu? Ou você trata de qualquer maneira? Quando você para lá na sua garagem, apertada, você abre a porta com força para dar aquela batidinha no carro do lado, porque você está nervoso. O que você acha que você está plantando, você vai colher? Outro vai fazer com você. Porque ele podia ter parado mais para lá, não sei o quê. Planta o que você quer, planta. Sai, faz, aguenta. Planta boa semente. Em tudo, abre o leque. Quando você faz uma comida, você é corretíssimo. Porque não sou eu que vou comer. Não, que se dane. Que se dane, ok. Uma hora você que se dana. Se você não planta o que você quer colher, o que você quer colher? Você tem que plantar o que você quer colher, você tem que plantar naquele campo. Você tem que plantar naquela área. Como é que você vai viver a glória de Deus? Se apertou, não quero ir para o Egito. Deus diz para você, não é para você ir para o Egito. Não é para você abandonar sua casa, sua família, seu emprego, sua empresa, seu negócio. Isso, aquilo. Não, por que você não planta uma boa semente aqui?
Ele plantou numa terra que não estava dando nada. A terra não era boa, mas a semente era. E você vê que maravilha, a bênção de uma pessoa, a bênção estava com ele. Porque ele obedeceu. Ele plantou. E ele teve um retorno maravilhoso. Muitos aqui nem estão plantando agora, nem estão garantindo sempre uma boa colheita. Pensa comigo. Você tem garantido uma boa colheita? Sempre? Garantindo uma boa colheita? Com boas atitudes, você tem garantido na sua vida boas colheitas? Porque algumas pessoas não têm. Ela nem lembra. Algumas pessoas, a estupidez é tão grande, que quando elas são abençoadas, agora eu não... Pronto, não preciso mais plantar. Alguns foram muito abençoados porque plantaram a boa semente, agora ele não está plantando mais nada. Ele não está garantindo nada para o futuro. Acontece que toda colheita termina. E se eu não tiver já, enquanto estou colhendo, estou plantando novamente, quando acabar essa colheita, eu não plantei, ou plantei só coisas estúpidas, passos estúpidos, miseráveis, o que eu vou colher na minha vida? A Bíblia diz em 2 Coríntios 9:6, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, com largueza, também colherá fartamente. Isso em dízimos, em ofertas, isso é nos seus talentos, no seu tempo para Deus, para as pessoas. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Por que Deus vai suprir você? Por que Ele vai te dar a colheita? Aquele que dá semente ao que semeia. Por que Deus vai dar mais bênçãos a algumas pessoas se elas não continuam semeando? Eu fui abençoada, mas eu não passo isso para frente. Eu fui curada, mas eu não me importo com as outras pessoas que estão lá gemendo e que precisam de um consolo. Eu agradeço a Deus por uma coisa, e não quero parecer aqui espiritual, simplesmente foi a dor e os passos certos que Deus me orientou a dar e eu obedeci. E qualquer um pode fazer. Mas quando eu fiquei naquele hospital, na ala de queimados, e sofri o que eu sofri, tudo que eu falava, eu vou me levantar e eu vou fazer um trabalho aqui. Eu vou me levantar e vou fazer um trabalho aqui. Mas antes eu já fazia na prisão. Antes eu já fazia visita aos doentes em casa. Deus me levava... Porque eu tive, o filho ainda era doente, ainda tinha muitas doenças, e eu tinha aquilo de levar as pessoas. Para te falar a verdade, eu não sabia falar muito bem, não sabia, mas eu sabia dizer, olha, eu também tive esse problema, e Jesus pode curar. E eu via que muitas vezes pessoas tinham muito mais experiência, até não recebiam da maneira que deveria, mas eu plantei aquela boa semente. Quando eu recebia vitórias, isso eu fiz muitas vezes. Culto doméstico, e chamava a minha vizinhança inteirinha. Alguns achavam ridículo, outros iam para não me contrariar, para não ficar mal com o vizinho. Depois eles mesmos, quando se converteram lá na frente, confessaram isso. Mas eu plantei aquela semente na vida daquelas pessoas. Eu recebia uma vitória... Então, eu fazia um culto doméstico, levava, pedia para um pastor, ou quando não podia, mandava alguém. Eu chamava todo mundo, no final, eu servia algumas coisinhas lá, dentro das minhas possibilidades na época. E
e evangelizava aquelas pessoas. Uma vez eu coloquei num pedacinho da minha casa mais de 100 pessoas. Do lado assim, na minha... Não era um jardim, uma parte que eu tinha da casa. Mais 100 pessoas eu coloquei lá. Um monte de gente. Levei quem trabalhava para mim, levei a vizinhança toda, levei todo mundo que eu podia. E era assim, eu ia ligando. Eu tinha que trabalhar, tinha criança pequena, mas Deus me deu a vitória, a minha chance de evangelizar. E de plantar uma boa semente. Bom, vocês acompanharam minha dor nisso, e Jesus me curou. Jesus curou meu filho. E ligava e dizia, olha, vamos ter um culto doméstico, e no final vamos ter alguma coisa para comer, e eu gostaria que vocês viessem, porque se alegrarem e render graças a Deus. Eu fiz muitos. Fiz para pouquinha gente, só para a família, fiz para gente um pouco mais. Quando Deus me deu casa, me deu empresa, me deu tudo, eu ia fazendo para glorificar o nome do Senhor. Fiz muitos cultos domésticos. Levava as pessoas para casa. E evangelizei muita gente dessa maneira. E as pessoas foram vendo meu crescimento, porque à medida que as coisas iam acontecendo, cada avanço, né, realização, as curas, porque parecia muitas vezes que uma tragédia ia acontecer e, de repente, levantava das cinzas aquela coisa maravilhosa que Deus fazia, e lá estavam as pessoas vendo e certamente pensando, mas como é que pode, né? Achamos que dessa não saía, agora saiu. E lá estava Deus fazendo. Nós podemos plantar. Meu filho mais velho, às vezes as pessoas mais próximas até riam dele, porque se ele vê uma senhorinha com dificuldade para atravessar a rua, ele para atravessar a senhora. Ele planta na vida da senhora. Se ele vê um cadeirante com dificuldade para se transportar ou sair de uma rua, de algo, de uma calçada, ele vai lá e leva a pessoa e ajuda a pessoa a sair daquilo. Isso são boas sementes. Boas sementes que você tem que plantar. Sabe? Meu filho caçula sempre foi de dar carona. Alguns já pegavam, outros ele oferecia. Vamos lá. Sempre. Outro dia ele estava ali com algumas coisas, separando, porque ele ficou sabendo que o rapaz fez um amigo, fez um ultrassom, e disseram que era, não sei se era menina, e depois nasceu um menino, acho que uma coisa assim. E aí tinha feito um enxoval já com muita dificuldade. Para a menina, parece, veio um menino. E ele, preocupado, reunindo coisas para ir lá levar, que eles não tinham também um fogão, não tinha nada. Ele pegou o fogão dele, que ele ia trocar, e arrumou um jeito, e foi levar esse fogão, e tal. Eu acho isso maravilhoso, porque desde pequenos eu sempre disse isso. Tem que plantar, tem que semear. Se você falar com as minhas noras, se você falar que as pessoas trabalham comigo, eu falo, toda vez que você, de tempos em tempos, tem que fazer uma limpeza no guarda-roupa, tem que semear as pessoas, e mais, você ganha uma coisa, eu te dei isso aqui, e imediatamente você tem que tirar alguma coisa e dar para alguém, para abrir uma porta, para continuar fluindo na sua vida. Tudo que eu recebo de Deus é um princípio na minha vida. Recebi isso aqui, já tirei isso aqui. Porque eu preciso permanecer, manter a porta aberta para mim. Para eu continuar colhendo. Não, nunca isso aconteceu comigo. E quem está do meu lado sabe que eu sempre digo, você já semeou? Porque tem aqueles assim que são apegados, egoístas, né? Você tem que dizer, lembra? Ai, não estou preparado para dar isso. Eu não sei, algumas coisas, você tem que prestar atenção, porque eu creio que coisa simples, as pessoas ficam assim, eu não estou sentindo, isso é um princípio bíblico.
Você não tem que sentir para fazer o bem. Aquela pessoa não merece. Peraí, quem merece? Eu não mereço, você não merece. Se Deus olhasse para nós e dissesse, você não merece. Você não merece. Não vou te dar nada. Eu não vou fazer nada porque o fulano não merece. Peraí, você só vai ter galardão, recompensa, fazendo na vida daquelas pessoas que aos seus olhos você não faria nada. Você não faria. A Bíblia diz aqui, deixa eu pegar isso aqui. Em Eclesiastes, eu amo essa palavra. 11, 1-2. Atire o teu pão sobre as águas. Esse pão quer dizer grão, semente. E depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Lança. Porque fala dessa maneira, porque no Egito, na época das cheias, das enchentes, eles tinham, os egípcios, esse hábito, esse costume, de lançar a semente quando as águas, o rio Nilo enchia. Então, quando ele baixava, parecia que aquelas sementes estavam lá soterradas e que não tinha acontecido nada. Logo, eles viam surgir a colheita. Então, nós vimos que em tempos de dificuldade, de necessidade, é que nós temos que plantar mais. Eu tenho que plantar mais oração na minha vida e na vida dos outros. Mais benevolência. Eu tenho que plantar. Eu quero perdão, mas não planto perdão. Eu quero generosidade, mas não planto generosidade. Eu quero misericórdia, mas não planto misericórdia. Eu quero que as pessoas sejam minhas amigas, sejam legais comigo, mas eu não planto isso. Eu quero colher coisas que eu não planto. E já que eu quero colher, por que você não vai lá e lança essa semente no solo? Exatamente na área que você quer colher. Qual a área deficiente da sua vida que você quer tanto colher? Lança uma semente nessa área. É a área deficiente que precisa de semeadura. Está seca. Você tem que fazer igual Isaac. Ir lá e lançar uma semeadura. Atira o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que tem com 7 e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça virá e cairá sobre a terra. O que eu falei? Certifique-se que você já tem uma boa colheita aí para o futuro. Certifique-se. Eu planto, logo eu colho. Reparta o que você tem com 7, até com 8, não tem problema. Quanto mais você der, mais voltará para você. Reparta. É o tempo, é a sua generosidade, o que Deus te deu um conhecimento, te deu a sabedoria. Eu nunca vou esquecer, quando eu saí do hospital, eu estava queimada. Eu nem esperava que aqueles meninos, uns jovens, quiseram ir me visitar. E eu mal podia me mover. E ele foi com aquele... Era um senhor, quando ele me olhou, tadinho, ele não aguentou e... Ele era um presbítero, ele não aguentou, caiu e começou a chorar. Nesse momento, eu pensei, a minha situação ainda está bem grave mesmo. Mas quem olhava para o meu pé, para minhas pernas, pensava, essa moça não anda mais. Aí o rapaz foi e ficava tocando e cantando para mim, e eles todos cantando, tocando, porque eu não podia andar, não podia sair, as crianças pequenas, uma batalha na vida,
E era o que eles podiam me oferecer, e eles foram lá. Ficar um período comigo, cantando. Ele tocava violão, cantava para mim, tocava violão, cantava. E eu sabia a batalha, só que foi um refrigério. Porque eu estava lá, enfurnada, aquelas queimaduras, aquela coisa toda, um bebê de 3 meses, um outro de menos 3 anos, batalhas, 1000. E eles plantaram uma boa semente na minha vida. Uma semente de consolo, de alegria, eles levaram alegria. Então, você pode repartir tanta coisa com as pessoas. Aí você pode dizer, eu não tenho um carro para dar carona. Mas, às vezes, você pode orar, você pode conversar, você pode levantar, você faz algo e leva para a pessoa. Como eu conheço gente que ficava sabendo dos irmãos que estavam enfermos, estavam com dificuldade, ia lá, orava, limpava a casa. Eu tinha uma mulher, tinha uma irmã maravilhosa, ela acho que ela até já faleceu, ela tinha esse hábito maravilhoso, esse dom, de ir, ela limpava a casa da pessoa, ela fazia comida, ela arrumava o jardim, ela cortava a grama, sabe? Ela dava banho na pessoa, ficava sabendo que a pessoa estava sem condições, ela estava lá, eu quero te ajudar, e ia ajudava as pessoas todas que ela podia fazer algo, ela fazia. Quer dizer, eu não tenho isso, mas eu tenho isso. Todo mundo pode fazer. Eu não tenho isso, mas eu tenho isso. Eu tenho muitas histórias de gente que sempre plantou uma boa semente na vida dos outros. E não tem como não colher. Sempre repartiu, semeou. Às vezes uma pessoa que está sofrendo, um momento que você sorri para ela e fala com ela algo, você pode mudar completamente aquilo tudo, a visão dela. Mas é aquilo que a gente fala, né? Não tenho tempo. Não me incomode, não quero saber, mas eu quero colher. Eu quero colher amor, eu não tenho tempo para ir lá ajudar, nem sequer visitar meus avós, meus pais, mas eu quero colher uma velhice maravilhosa. Eu não tenho tempo para visitar ninguém no hospital, mas eu quero que as pessoas semeiem uma boa semente na minha vida. Eu não tenho tempo para nada. Mas eu quero ter uma colheita maravilhosa. Eu quero ter uma colheita de paz, de alegria, de pessoas me amando, sendo generosas comigo, mas eu não posso plantar essa semente. Como? Como? Porque eu tenho muitos problemas. Agora que você tem que semear. Porque você pode semear exatamente nesse campo que está seco na sua vida. Qual é o campo que está seco na sua vida? É nesse que você tem que plantar. Você está entendendo isso? Você tem que parar e dizer, essa área da minha vida, então é nessa que você tem que plantar. Isso aqui é um casamento maravilhoso, mas você não planta. Como diz a Bíblia, é um jumento selvagem. É um jumento selvagem, dentro de casa, mas eu quero um casamento maravilhoso. É aquela goteira que ninguém suporta. Pim, 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 pim. Mas eu quero um casamento maravilhoso. É isso que você está plantando. Você não tem como, você tem que mudar a semente, para você mudar a colheita. Você quer uma empresa diferente, mas a desorganização, você trata você mesmo. Eu quero um grande negócio, você trata como um pé de porco. Você trata como um trem qualquer. É porque é pequena. Fosse fiel no pouco, no muito te coloco. Você começa a valorizar aquilo que é pequenininho, está lá no fundo. Se você não valoriza, quem é que vai valorizar? Se você não planta uma boa semente, como é que você vai colher? Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Eu penso que muito disso tem a ver com o sentimento. Não senti no meu coração. Eu ainda não senti. Eu não senti no meu coração.
Eu não senti de batizar, eu não senti de fazer a obra, eu não senti de estar na igreja, eu não senti de perdoar. Estou esperando sentir. Você vai morrer sem sentir, porque você não tem sentimento para fazer o que é certo a maioria das vezes. Você está achando que a gente vai ter sentimento que nos apoie para perdoar alguém que nos feriu? Sentimento que nos apoie para sair da zona de conforto? Sentimento que nos apoie? Não, nós não vamos ter sentimento para nos apoiar. Muitas vezes nós só temos sentimentos que nos puxam para outra direção. Não faz, não faz, não faz. Você ficou observando o vento, esperando sentir, esperando as coisas ficarem perfeitas, esperando todo mundo vir para ajudar. É você que tem que ir para ajudar. As coisas estão horríveis e é a hora de plantar. A terra está seca, é a hora de plantar. Como foi com Isaac? Em tempos de necessidade, plante uma semente. Você precisa ser consolado, console. Está doendo, vai curar a dor de alguém. Você hoje acordou depressivo, levanta e vai em algum hospital. Vá ajudar alguém, vá fazer alguma coisa por alguém. Você vai ver como a sua energia vai voltar rapidamente. Mas não, eu estou depressivo hoje, eu estou angustiado. Eu quero cama, eu só quero pensar em mim. Esse é o problema das pessoas. Elas só querem pensar nelas. E quanto mais elas pensam nelas, mais egocêntricas, egoístas, miseráveis vão se tornando. Deus não opera no egoísmo. Eu tenho que pensar em mim? Não! Aí está o erro. Deus não manda você pensar em você. Deus manda você pensar nas coisas de cima, ter um pensamento elevado e plantar uma boa semente na vida de alguém. Plante de manhã a sua semente ao entardecer. Não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas igualmente serão boas. Plante no reino, plante na obra, plante na sua família, plante nos campos áridos, secos, plante naquele lugar que já foi abandonado. Plante e plante de manhã. Plante, não se canse de fazer o que é certo, de fazer o bem. Plante cedo, plante à tarde. Ah, mas eu já fiz, faz de novo. Ah, mas eu já perdoei. Então talvez a pessoa não se quebrantou, vá lá de novo. Ah, mas eu já fiz isso, então resolve, faça de novo. Plante de manhã e à tarde, porque você não sabe qual que vai voltar para você. Eu sei que quando vem uma palavra como essa, não é isso que eu quero ouvir, é isso que você precisa. Eu não quero ouvir isso na minha vida, não, mas você precisa disso, porque você quer colher coisas que você não plantou. Você quer colher o que você não plantou. Tem um monte de gente tentando colher o que não plantou. Olha aqui. Diga comigo. Ninguém pode roubar a Deus e, ao mesmo tempo, esperar que Ele o abençoe. Mas isso acontece o tempo todo. Tem um monte de gente roubando a Deus e está esperando que Deus vá abençoá-lo. Estou roubando a Deus, mas Deus vai me abençoar. Eu estou roubando a Deus, mas Deus vai me abençoar. Você não pode roubar a Deus e esperar que Ele te abençoe. Você não pode. Malaquias 3:7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus?
Roubará o homem a Deus, todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. É interessante que nenhuma, você pode estudar, você pode buscar, pode procurar o estudioso mais profundo. Não existe uma passagem fora dessa aqui, ó, só essa aqui, que dá direito do homem, da pessoa, fazer prova com Deus. Somente nessa. Se você não plantar em dízimos e ofertas, você não vai colher prosperidade financeira. Se você não planta o seu dinheiro na obra de Deus, você não colhe. Deus não quer seu dinheiro. Deus quer que você tenha uma colheita. E se você não tiver uma semeadura, você não vai ter colheita. Enquanto o mundo existir, haverá semeadura e colheita. Semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita. Você não pode colher o que você não está plantando. Você não vai colher amor se você não está plantando amor. Você não vai colher perdão se você não planta perdão. Você não vai colher generosidade se você não planta generosidade. Você não vai colher um casamento abençoado se você não planta nesse casamento. Você não vai colher no seu trabalho bons frutos se você não planta nele. Na sua empresa, se você não planta nela. Na obra de Deus, na sua vida financeira, profissional. Se você não plantar no reino de Deus, com dízimos e ofertas, votos, ofertas sacrificiais, você não está trabalhando para uma colheita. Se você não planta, não terá para colher. Mas, consequentemente, você vai estar plantando roubo, maldição. Então, o que você vai colher? Fazei prova de mim. Você pode fazer prova, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós, por causa desse ato de fé, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra maravilhosa, deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Fazei prova de mim. É a única passagem na Bíblia que te dá direito a fazer prova com Deus. Se você não é dizimista, se você não é ofertante, você não tem plantado a boa semente, então você não tem como colher. Não adianta uma pessoa, você não pode roubar a Deus e ainda esperar ser abençoado por Ele. E é o que muita gente tem feito. Rouba a Deus e fica esperando lá. Eu vou ser abençoado, eu vou ser abençoado, eu vou ser abençoado. Eu estou tão infeliz na minha vida, mas você só planta sementes de infelicidade. Por que você não vai lá e planta a semente da felicidade? Ninguém se importa comigo. Com essa visão de vida você não vai sair do lugar. Essa é a pior visão de vida, é egoísta, é a miserável. É uma maneira miserável que muitos escolheram de viver. Ele quer ser feliz, mas ele não planta a felicidade. Ele quer paz, mas ele não planta. Ele quer dinheiro, mas ele não dá. Deus dá semente para quem semeia. Por que você não vai semear no reino de Deus? Por que Ele vai te dar riqueza? Por que Deus vai enriquecer alguém que tem na cabeça dele que até hoje essa visão mundana, demoníaca? Que não tem que ser, que isso é um absurdo, que então não ceder para uma pessoa, porque você não vai dar, você vai dar para a igreja, você vai dar para não sei o quê. Ridículo! Primeiro que você tem que dar para a pessoa é você não pode pegar um dízimo. O dízimo é uma coisa. Você não pega dízimo e dá para uma pessoa.
Você dá um dinheiro para uma pessoa, você abençoa a vida daquela pessoa. Dízimo é para o reino, é para o templo, é para a obra. Ofertas é para a obra. Os votos, as ofertas sacrificiais para a obra. No mais, eu vou lá fazer uma compra para aquela pessoa que ela precisa, eu vou lá levar um dinheiro e ajudá-la nesse mês, eu sei que ela está numa dificuldade, eu vou plantar uma boa semente na vida dela, eu vou pagar a conta de luz dela desse mês, eu vou pagar a coisa, ela está numa necessidade dela. Isso eu fiz muito na minha vida. De encontrar gente que ia cortar a luz, porque na minha vida eu vivi isso, da luz ser cortada. Porque não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar. Muitas vezes eu paguei a luz dos outros. Dá sua conta de luz que eu vou pagar. Quando Deus me prosperou, e Deus foi me prosperando, e eu sei, esse é um princípio que funciona, porque todas as pessoas que eu conheço, que são liberais, enriqueceram. Todos os avarentos, ainda que ele tenha até ganhado dinheiro, mas tem uma vida miserável. Miserável. E tem muita gente que é miserável. Ele não faz nada por ninguém. Ele está juntando, ao invés de ele juntar tesouro no céu, ele só junta na terra. E só está perdendo e vivendo uma vida desgraçada. Eu muitas vezes vivi essa situação, e muita conta de luz eu paguei de muita gente, ajudei a pagar conta, fiz compra, ajudei várias situações. Eu poderia passar horas contando, mas eu não posso nem ficar falando tanto, porque senão eu vou perder meu galardão. Então, não é a ideia. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas eu falo isso para te edificar. E para motivar você a fazer pelas pessoas. Minha família sabe disso, todos que estão comigo. Tudo que eu pude abrir meu coração para as pessoas, ele sempre foi. Eu não tenho apego a nada, nada. Você pensar que eu tenho apego a alguma coisa, eu não tenho apego a nada. Todos eles sabem disso. Do mesmo jeito que vai, pode ir. Chegou, pode ir. Não tem apego. Eu só não posso perder. O que eu mais falo com Deus é o seguinte: eu preciso da unção, preciso fazer o que eu tenho que fazer direito, eu quero fazer da maneira correta. Eu quero ter uma vida que marca, eu quero deixar um legado, eu quero fazer uma vida diferente, eu quero uma vida diferente. A minha ambição é outra. Não sou hipócrita, todo mundo precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Mas uma coisa é você usar o dinheiro de forma saudável. Outra coisa é você ser um estúpido agarrado a uma coisa que o mesmo Deus que te deu aquele pode te dar muito mais. Você não pode roubar Deus e esperar ser abençoado por Ele. Você não pode plantar uma semente de ódio, de crítica, de julgamento e esperar receber só coisas maravilhosas na sua vida. Você não pode. Então, se hoje você não entendeu sobre semeadura, deem e será dado a vocês. Você dá. A única maneira de você ir além, você quer enriquecer de todas as maneiras, você quer ir longe na sua vida. Dê. O dar. Você quer prosperar, tem que aprender a dar. Você quer sempre ter uma boa colheita, você tem que sempre lembrar. Eu não posso parar de plantar, eu tenho que sempre garantir uma boa colheita, garantir uma boa colheita, garantir uma boa colheita. Então, eu estou colhendo um tempo maravilhoso na minha vida. Eu tenho que continuar plantando coisas maravilhosas para vir um tempo mais maravilhoso ainda. Eu tenho que continuar plantando para vir mais maravilhoso ainda. Plantando para vir mais maravilhoso ainda. Porque se eu paro de plantar, eu também vou parar de colher. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Não esqueça. Qual a medida que você está usando para tudo? Para ofertar, para dizimar, para ajudar as pessoas. Qual a medida que você tem usado para o reino de Deus, para a obra de Deus? Colherinha de café? É o que você vai receber. Se você não aumentar essa medida. Então, alguns reclamam da colheita. Eu não quero colher isso. E reclamam também da medida. Por que é tudo tão escasso na minha vida?
medida. Olha a medida que você está usando. Por que isso está acontecendo na minha vida? Olha a semente que você está usando. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita. O homem colhe o que ele planta. Pegue o seu propósito e coloque-se em pé, por gentileza. Colheita extraordinária. Para você ter uma colheita extraordinária, você tem que plantar uma semente extraordinária. Uma semente extraordinária. Vamos lembrar? Serei um doador na vida. A semente precisa vir em primeiro lugar. A semente precisa vir em primeiro lugar. De novo, a semente precisa vir em primeiro lugar. É preciso colocar uma semente no solo. É preciso colocar uma semente no solo. É preciso colocar a semente no solo. De novo, é preciso colocar a semente no solo. Nas épocas de necessidade, plante uma semente, uma boa semente. Você não pode roubar a Deus e ao mesmo tempo esperar que Ele te abençoe. Ligue seu pensamento no céu. Diga comigo: se eu quiser prosperar, preciso aprender a dar. E eu quero garantir que sempre terei uma grande colheita. Sempre terei algo muito bom para colher. Eu quero garantir. Eu quero garantir. Eu quero garantir que sempre terei uma grande colheita. E como é que a gente garante? Plantando, plantando, plantando. Não vos canseis de plantar. Não vos canseis de plantar. Não vos canseis, plantando, plantando. E eu planto de novo. E eu planto. E eu planto. Eu planto o que é certo. Planto o que é honesto. Planto integridade, excelência. Planto amor. Planto perdão. Planto generosidade. Planto felicidade. Eu vejo alguém triste, levo felicidade para ela. Eu planto. Eu vou plantar. Eu vou plantar meus talentos na obra de Deus. Vou plantar tempo no reino de Deus, na vida das pessoas. Eu vou plantar meus dízimos, minhas ofertas. Eu vou plantar meus votos sacrificiais. Vou plantar minhas ofertas sacrificiais. Eu vou plantar na vida de quem está sofrendo. Eu vou plantar. Eu estou vivendo um momento triste. Acordei depressivo. Vou me levantar e plantar alegria na vida de alguém. Quando eu não tenho nenhuma alegria, eu vou plantar alegria porque eu quero colher alegria. Eu quero riqueza. Eu vou plantar na vida de quem precisa. Eu vou apoiar quem está precisando. Eu vou usar minha vida. Se eu posso consolar, vou levantar o ministério do consolo. Se eu posso alegrar, posso levantar o ministério da felicidade. Eu posso. Peraí, qual é a minha maior deficiência? Qual o problema da minha vida? Eu perdi meu ente querido. Então, eu vou consolar pessoas. Mas eu preciso ser consolado. Eu aprendi que eu preciso consolar para ser consolado. Eu preciso plantar para colher. Hoje eu acordei que eu não quero, eu quero a cama, eu quero me esconder. Então é hoje que eu vou levantar, porque deve ter alguém que precisa do meu plantio. Eu vou plantar nesse campo. Eu vou plantar nessa área, nessa mesma área que eu quero colher. Porque enquanto você não plantar na área que você quer colher, como é que você vai colher nessa área? Você não plantou. Alguns até hoje estão com uma vida financeira muito, mas muito desorganizada, sem avanços, porque até hoje não entendeu sobre esse plantio. Ande 1 milha a mais, 1 quilômetro a mais, 2 quilômetros a mais, 3 quilômetros a mais. Sabe quando a Bíblia manda? Alguns ficam tão restritos.
Eu sempre vi isso assim, e eu acho maravilhoso essa maneira de viver. Se a Bíblia fala 10%, por que eu não posso andar 1 quilômetro a mais e falar 11%? Se a Bíblia fala algo, por que eu não posso andar 1 milha a mais? 1 quilômetro a mais? Em tantas áreas da minha vida. Por que eu não posso ir além? Porque às vezes a mentalidade, a mente das pessoas sempre tem uma tendência a se voltar para o lado negativo, miserável, e olha a minha vida, mas ninguém liga para mim, por que eu vou fazer para alguém se ninguém faz para mim? Porque você é inteligente, porque você é sábio, porque você é uma pessoa maravilhosa, e pessoas inteligentes, sábias, maravilhosas, entendem que devem tirar o foco de si mesmas e colocar em alguém para que possa colher uma boa semente. Um dia minha mãe virou para mim e disse assim para mim: minha filha, eu acho que você não está mais cuidando de você, você não olha para você. Eu disse: mãe, preste atenção numa coisa. Quanto menos eu olho para mim, mais Deus tem olhado para mim. Quanto mais eu cuido das coisas dele, mais ele tem cuidado das minhas. Quanto mais eu ajudo pessoas, muitas vezes Deus sabe. Nenhuma enfermidade me impediu de estar aqui, porque eu sou humana e isso pode acontecer, setas, ou mesmo o próprio cansaço, ou mesmo um excesso de muitas coisas podem acontecer. Mas todas as vezes que eu impus as mãos sobre você, foi com tudo que eu tinha para te dar. E Deus é minha testemunha, as melhores intenções e motivações. Se eu não dei mais é porque eu não tinha. E cada reunião que eu venho aqui, Deus sabe disso. Se eu não der mais a você, se você disser assim: eu não gostei da reunião, foi o melhor que eu tinha, eu não tinha mais nada, mas o que eu tinha eu te dei. E sabe de uma coisa? Antigamente também eu vivia pelos meus sentimentos, então qualquer sentimento que vinha dentro de mim, que não tinha sido isso ou aquilo, quando eu aprendi a entender a pessoa que eu sou no Senhor, eu passei a caminhar pelo que eu sei, então nunca mais essas coisas me afetaram. Toda vez que eu saio daqui, por eu ter consciência que eu fiz o melhor que eu pude, eu saio daqui nessa segurança, eu fiz o melhor que eu pude. Todo o meu possível, e às vezes até passando desse limite, foi o que eu ofereci. Então, eu digo isso a você. Eu estou enferma, eu estou isso e aquilo. Não tem melhor maneira de você se curar do que ajudando as pessoas. Não tem melhor maneira de você curar sua alma e seu corpo do que colocando toda a força para ajudar as pessoas. Quanto mais eu tiro o foco de mim, mais Deus coloca em mim. Algumas pessoas, Deus não precisa colocar o foco nelas, olhar nelas, porque elas mesmo já estão olhando para elas dia e noite. E eu, olha a minha vida, e eu, ninguém liga para mim, Deus não está me ouvindo, minha vida, Deus está dizendo: tira o foco de você. Qual é a área deficiente da sua vida? Vá plantar nela. E ande 1 quilômetro a mais, 2 quilômetros a mais, 3 quilômetros a mais. Plante. Você quer enriquecer? Seja dizimista, ofertante, dizimista, ofertas sacrificiais, corajosas, mas vai com tudo, que eu sei o que eu estou dizendo. Você quer uma vida gloriosa? Ajude o maior número de pessoas que você puder. Plante todas as boas sementes que você puder. Faça uma seleção de boas sementes e joga todas as ruins. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Semeadura e colheita, semeadura e colheita. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. Então, com o seu propósito no coração, eu penso que com uma palavra como essa, eu creio que você quer refletir. Porque eu gosto de refletir. Olhar para dentro de mim
me questionar, olhar, não, peraí, esse campo aqui, ó, tá vendo? Você não está gostando disso aqui porque você não está plantando nessa. Você não pegou uma boa semente e lançou nesse campo, porque para você é melhor abandonar, ir embora para o Egito. Mas quando o Isaac plantou, ficou rico. E sem tudo na vida. Uma riqueza naquela área. Vamos, gente. Eu não creio que alguém vai sair da mesma maneira daqui. Essa palavra me confronta também. Porque tem áreas que a gente tem que ser verdadeiro. Você não está afim de plantar, você quer abandonar aquele campo. Mas não é inteligente. Semeadura e colheita. Eu vou colher o que eu estou semeando. Se eu não gosto disso, vou plantar uma boa semente nisso. Eu quero ser abençoado. Eu quero ter dinheiro, eu quero prosperidade. Você não pode roubar a Deus e ao mesmo tempo esperar que Ele te abençoe. Plantando roubo, maldição. Não. Inteligência. Você tem que ter uma mente voltada para o reino. Deus dá semente para quem semeia. Tudo que vier às suas mãos, você tem que ter isso no seu coração. Primeiro é para o reino. Você tem que entender isso. Primeiro é para Deus. Primeiro Deus. Eu priorizo a Deus. Eu busco em primeiro lugar o reino dos céus. E as coisas Ele vai acrescentar. Eu planto uma semente de prioridade. Eu priorizo a Deus. Eu invisto na minha vida com Deus de todas as maneiras. E eu sei que Ele vai voltar. Tudo vai voltar em bênçãos para mim. Ó Espírito Santo, eu oro junto com Teu povo. E eu peço que essa palavra realmente esteja movendo grandemente cada pessoa que aqui está. Porque depois de ouvir, nesse caso eu entendo que não há nem tanta oração, há mais reflexão e atitude. Então eu oro, Pai, para que cada um consiga refletir e arrancar da vida dela todas as sementes ruins e fazer uma seleção de boas sementes e plantar na vida das pessoas, na vida, no seu reino, na igreja, em tudo. Que cada um faça, meu Deus. E todos os campos áridos, secos, que ela deposite boas sementes lá. As áreas que ela está insatisfeita, que ela decida começar a plantar nessa área. Se ela está insatisfeita com a vida financeira dela, é nessa área que ela tem que plantar. Ela tem que plantar nessa área. Com dízimos, ofertas e sempre crescendo. Se ela está insatisfeita no casamento, é nessa área que ela tem que plantar. Insatisfeita com o filho, é nessa área que ela tem que plantar. Insatisfeita com a saúde, é nessa área que ela tem que plantar. Plantar, ajudando tantos que estão enfermos. Ela vai curar as dores dela, curando a dos outros. Ela vai mudar a vida dela, investindo na área certa. Que ela tire o foco dela e coloque nas coisas certas. Ó Pai, dá visão, dá entendimento, discernimento. E vá restaurando a vida dela por completo. Tudo que ela colocou nos projetos, nos 52 dias, restaura. Restaura a vida dela. Restaura todas as áreas da vida dela. Restaura, meu Pai. Que ela entenda perfeitamente o que o Senhor está falando. Que ela entenda e que ela saia daqui, meu Deus, depositando boas sementes, colocando sementes no solo. Porque se eu quero colher uma vida abençoada, o Senhor está deixando claro, plante. Plante.
Plante, 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 plante. Plante de manhã, plante à tarde, plante. Para de ficar observando isso, aquilo, plante, 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 plante. É tempo. O Senhor está dizendo, é tempo de você plantar, plante sempre mais e sempre garanta uma colheita para o futuro, plantando mais, plantando, plantando. Cubra todos com teu sangue. Que nenhuma cegueira permaneça, nenhuma dureza, rigidez, inflexibilidade. Que todos sejam flexíveis à sua palavra. E que se curvem diante dela, que se quebrantem. Cubra todos com teu sangue. Que essa palavra mude o rumo de cada pessoa, que eu te peço. Que nenhum seja o mesmo, caminhe na mesma direção. Muda completamente. Eu abençoo cada propósito, declaro realizações, mudanças radicais. E que por intermédio da direção dessa palavra, mudanças radicais aconteçam. Que nenhum viva, meu Deus, pelo fluxo dos sentimentos, ou mesmo, meu Deus, no meio, que saia do meio da multidão, que não ande no curso da maioria, no curso desse mundo, que todo mundo está ocupado, ninguém quer ser incomodado, todo mundo está correndo, ninguém tem tempo para nada. Essa é a visão mundana. Nós precisamos nos voltar para a direção certa da tua palavra e olhar para quem precisa investir no teu reino, acelerar que o evangelho e ter certeza que o evangelho está sendo levado a todas as pessoas, fazendo a nossa parte. Ó Deus de Israel, eu oro para que aqui tenham homens e mulheres excelentes, íntegros, educados, sábios, inteligentes, generosos, maduros, sensíveis, que jamais serão incapazes de trapacear, de fazer o mal, de se vingar. Jamais serão capazes, meu Deus, de descumprir tudo aquilo que a tua palavra manda, mas que pessoas interessadas, empenhadas em te obedecer com uma obediência radical, porque sabe que a obediência radical leva a bênçãos radicais. Ó meu Deus, que não ignora as pequenas coisas, porque sabe que pequeno não significa insignificante, sabe que para se ter uma colheita extraordinária é preciso uma semente extraordinária. Se eu quero uma colheita extraordinária, eu preciso de uma semente extraordinária. Semente extraordinária, meu Pai. Que cada um decida ser um doador na vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos e declaro uma mudança radical na vida de cada um, na visão, no espírito, na visão de vida, na mentalidade, no interior, uma mudança radical na forma dessa pessoa ver a vida, olhar para as coisas. E mesmo para aqueles que ainda dizem, eu não estou preparado para esta palavra, que ela decida ser mais inteligente que isso. A maioria de nós não estamos preparados para um monte de coisas, mas se está escrito, nós devemos mergulhar e acatar e ver como a melhor maneira de viver. Essa é a melhor maneira de uma pessoa viver. É uma forma inteligente, sábia, que levanta, que leva para lugares altos. Que ela decida ser uma outra pessoa, uma pessoa extraordinária. Meu Deus, porque planta uma semente extraordinária e colhe semeaduras extraordinárias. Que vive a tua palavra, e mesmo sabendo que tem erros, que falha, mas não é os seus erros, e não é um praticante do pecado, mas um praticante da santificação, que é acertar. Eu declaro essa unção sobre o teu povo, a unção de semear coisas grandiosas, a unção de dar, a unção de avançar com boas semeaduras. Eu declaro sobre cada um, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.